com alguns discursos mais típicos já sei lá, daqui a 10 meses, eu quase que me atreveria também a dizer uma coisa do género, não é? Sr. Presidente, em relação ao Alto Seixalinho, ao Centro de Saúde e a algumas outras coisas, o Sr. Presidente também, deixe-me lá que lhe diga, também só vai ter porque eu também quis. Se formos por aí, vamos começar todos aqui a reivindicar. Deixa-me lá começar mesmo por aí. O Partido Social Democrata, ao longo dos anos, não tem sido, não quer ser, não foi nunca no passado com outros protagonistas, não será comigo. Espero que no futuro com outros protagonistas também não venha a ser nenhuma força de bloqueio. Não estamos aqui para destruir, fazer política terra queimada. Não fico como barreirense nada, mas mesmo nada satisfeito de ver os problemas que a minha terra ainda tem. Ou de ver o tal potencial que eu já falo na vida política, na vida pública, sei lá, já há muitos anos, a continuar a ser o potencial. Esta terra tem um grande potencial. Já viram a zona ribeirinha, desde Coina, 8 km praticamente, depois ainda temos outra frente de Tejo. Já viram o potencial que nós temos para o desenvolvimento económico e continuamos a falar do potencial. E, portanto, eu sou daqueles que gosto do potencial a ser desenvolvido. É sempre potencial, nunca se concretiza. E, portanto, a postura do Partido Social Democrata tem sido estar ao longo dos tempos disponível para trabalhar pelo Barreiro. Trabalhar através de propostas, de ideias, de construir, de críticas também, claro, quando divergimos, mas que tentamos mesmo assim na crítica ser construtivos e tentamos disponibilizar-nos naturalmente ao nível da gestão de pelouros para fazer ações concretas, até para as pessoas perceberem também que isto não é só conversa, que também quando temos responsabilidade e somos chamados a geri-la, sabemos ao que vamos, sabemos o que queremos e sabemos fazer, sabemos concretizar, porque muitas vezes há um conjunto de boas intenções, mas não sai do papel, não é? O tempo vai passando e continua tudo no papel. E, portanto, deixar esta nota que acho que é relevante ficar, porque ela também justifica, num mandato em que não houve maioria absoluta, em que muita coisa foi feita e aprovada, e muitas das coisas que aqui foram feitas e aprovadas, algumas nós concordamos sem reservas e outras temos as mais fundamentadas dúvidas em relação à pertinência das mesmas, muitas não é a pertinência, é em relação à prioridade das mesmas em relação a outras matérias. Mas não é por aí que nós não tentamos dialogar e que não tentamos, através do diálogo, equilíbrios, consensos o mais possível, equilíbrios, e utilizar sempre uma coisa que me parece razoável em política, para mais do que a ideologia, para mais do que questões ideológicas, acho que as questões lógicas fazem mais sentido. E, portanto, utilizar a razão, utilizar o bom senso. E temos procurado, e creio eu conseguido, dar esse nosso contributo ao Barreiro através desta postura, que depois permite a alguns no passado, quando também não tiveram maioria absoluta, a alguns no presente, quando também não têm, reivindicar sempre, naturalmente, para si, esses respectivos méritos. E o demérito sempre para o adversário. Fazemos o mesmo, mas damos esse contributo que é real, para o Conselho, para a cidade. E dialogamos também ao nível deste orçamento, é público, como dialogámos ao longo do mandato. Lembro perfeitamente de uma conversa que tivemos com o, na altura, inexperiente vereador Rui Braga, que dizia mais ou menos assim, vocês vão viabilizar agora isto, mas depois no final vão chumbar tudo. Não estamos cá para chumbar nada. Não, porque não é de estratégia política, é de convicção que se faz aquilo que tem sido a postura, creio eu, a minha, mas posso dizer de um conjunto de outras pessoas do PSD que ocuparam ao longo dos tempos esta posição. Se tivesse assim, apresentamos aqui um documento que passa todas as linhas vermelhas, que não responde a nada do que são preocupações da cidade, que é só meramente ideológico, que é uma coisa que destrói completamente qualquer sonho, qualquer construção futura. Bem, naturalmente, não teríamos outra possibilidade, ou não dialogamos, ou não queremos dialogar, ou não teríamos outra possibilidade que não chumbar. Não é? Mas não sendo isso, pode não ser o nosso orçamento, não é aquele que nós faríamos se estivéssemos sentados nessa posição, faríamos de forma diferente, teríamos outras prioridades, porventura algumas seriam iguais, e, portanto, a nossa postura é de convicção. Pensem ao contrário, vamos fazer um exercício ao contrário. Até se tivéssemos feito ao longo dos anos em que não houve maiorias absolutas,
uma postura só de terra queimada. Vamos chumbar tudo, vamos destruir, vamos para dizer que não fizeram nada. Como é que era feita a gestão? Era o jogo do empurra, só dizer que a culpa é dos outros e ficávamos todos contentes porque é o outro a governar, então aquilo está pior do que estava antes, nós já estamos contentes porque não somos nós que governamos. Não temos essa postura, não consigo ter essa postura. Se calhar perco politicamente, se calhar o PSD perde politicamente no Barreiro por não ter essa postura, mas continuamos a não ter e achamos que para aqueles que estão mais atentos, que seguem de facto a vida do nosso Conselho, estamos convictos que este é o melhor contributo que podemos dar naturalmente ao nosso Conselho. Uma questão que gostaria de realçar ao nível daquilo que este orçamento e que este plano responde nos pelouros que são da nossa responsabilidade. Ao nível da sustentabilidade ambiental e eficiência energética. O objetivo é consolidar algum do trabalho que tem vindo a ser feito no Centro de Educação Ambiental e na Reserva Natural Local. Nós promovemos e divulgamos muito aquele espaço e que começa a ter, de facto, muita procura. Esqueçam lá a altura da pandemia, onde tivemos até também que cortar uma série de atividades que lá fazíamos. Mas vamos ter o reflexo, digamos assim, a referência do que está antes disso. Nós recebemos centenas e centenas de pessoas já de fora do Conselho, de Lisboa, de outros distritos, fora do distrito de Setúbal. E não é só os escuteiros que nos procuravam antes, é empresas para a atividade de responsabilidade social, são as pessoas individualmente que se preocupam com as questões da sustentabilidade e, portanto, deixem-me dizer com algum orgulho, não é um trabalho só meu, é de minha equipa, mas com o trabalho que lá temos feito. E este orçamento vai permitir, isso não está diretamente materializado nos números que são apresentados, diretamente aqui porque estamos a falar da obra, mas vai permitir que algumas das coisas que estamos a trabalhar há alguns anos se possam vir a concretizar, nomeadamente as questões de obras de entrada na Mata de Machada. Está um péssimo aspecto aquela entrada, para a oferta que nós temos para digamos assim, e para a riqueza que lá temos. Portanto, a questão da entrada, o estacionamento, para as questões relativas à consolidação do edificado e que oportunamente vamos aprofundar estas ideias e trarei naturalmente a sessão de Câmara as mesmas. E de um conjunto de pequenas, outras pequenas, à escala de um orçamento desta dimensão, são mesmo pequenas, mas que eu acho que têm aos poucos marcado a diferença e ajudado também a dar um contributo positivo para uma imagem positiva do Conselho do Barreiro e para algo que é importante, que é de facto a aposta na sustentabilidade ambiental, na educação ambiental, para educarmos as futuras gerações. Nós não é com cartazes, não é dizer salve o planeta, que salvamos mesmo o planeta, é com ações concretas e é isso que pretendemos fazer. Ao nível da eficiência energética, a mesma coisa. Também vai-nos permitir, ainda não é com o Fundo de Eficiência Energética, é uma coisa que também não teria imediatamente muita expressão, mas que terá de ser feita, que vai permitir uma aposta suplementar. O Rui Braga já falou aqui de uma coisa importante, que é a questão da iluminação pública, mas há muita outra coisa que já está feita, mas muito mais ainda que falta fazer no que diz respeito à eficiência energética, ao nível dos edifícios, das coletividades, dos clubes, das IPSS, ao nível da educação e do acompanhamento que podemos dar às pessoas, aos particulares, mas também às empresas, mas, como é óbvio, também começando pelos edifícios municipais. Dar-vos esta ideia, quer dizer, este mês, e estamos em novembro, nós temos imensos dias na intervenção que foi feita com os painéis solares para autoconsumo na Escola Rita Seixas, onde a poupança foi superior a 60%, ou seja, onde os painéis instalados para autoconsumo responderam em 60% àquilo que são as necessidades de consumo da própria escola. Estamos a falar já de dias mais curtos, menos exposição solar, e, portanto, vai-se conseguir garantidamente um retorno rápido daquilo que é o investimento, a possibilidade de reinvestir e de investir em mais equipamentos e, com isso, baixar a nossa pegada ecológica, as emissões, ao nível das emissões e reduzir substancialmente aquilo que é a nossa fatura da luz.
Também aqui salva-se o planeta com ações concretas, não é? E o Barreiro está a dar o seu contributo a esse nível. Portanto, também este orçamento prevê, ao nível da eficiência energética, mais alguns passos concretos. Há uns que já estamos a dar neste preciso momento e um conjunto de caracterização de alguns edifícios, esperando também algumas candidaturas que possam vir do Fundo de Eficiência Energética, enfim, de alguns fundos nacionais ou internacionais que possam aparecer no entretanto, e que está tudo pronto, digamos assim, para avançar, para não perdermos oportunidades, como já perdemos de facto no passado. Ao nível do Gabinete de Apoio à Família e à Criança e na CPCJ, continuamos as medidas de que temos estado a fazer, também aqui com algumas falhas, passámos muito para o online, há muitas coisas deste género que não resultam no online, que têm muito menos adesão, mas vamos continuar a fazer. Permitam-me destacar esta parceria com a Associação Abrigo, com o ISCTE, para a elaboração do plano de ação, para já o diagnóstico, caracterização das crianças e jovens em risco no concelho, que permita de facto definir para o ano um plano de ação mais concreto com estes parceiros. Não é um trabalho só da Câmara, é dos parceiros, e da Câmara também é com outros setores, nomeadamente a parte da social, mas um plano mais sustentável, mais pensado, mais elaborado, tenho com base um diagnóstico mais científico em relação a estas questões que têm a ver com as crianças e os jovens em risco ou em perigo. Um conjunto de outras matérias, de apoio à família, de segurança infantil, no que diz respeito às famílias numerosas, mas também esta nota que estamos em contactos para ver se conseguimos rapidamente implementar o Gabinete de Mediação Familiar aqui no concelho. Ao nível do Gabinete de Empreendedorismo e Juventude, esperemos que a pandemia nos permita, no que diz respeito à juventude, reatar um bocadinho aquilo que tem sido o nosso trabalho. Adaptámos algumas iniciativas a esta situação de pandemia, tivemos muitas dificuldades, é facto, em implementar muitas outras, e outras por minha decisão não se realizaram, não sei se bem se mal, mas não quis arriscar, mas temos portanto também em orçamento, as condições efetivas para fazer tudo isto que falei, a segunda edição do programa de empreendedorismo nas escolas, envolvemos mais de 600 alunos e um conjunto muito significativo de professores a quem agradeço. Na primeira edição estamos convencidos que esta parceria com a Baía do Tejo também vai melhorar ainda, apesar, digamos assim, também de alguns constrangimentos que tivemos na mesma. Destacar, de relevante para mim também neste orçamento, obviamente a questão da startup. Acho que aqui é inserida uma estratégia que começou a ser discutida, umas coisas que eu concordo, outras que tenho dúvidas, que tem um chapéu macro ao nível do documento estratégico que tem de acompanhar a PDM, portanto aí a definição e a visão estratégica tem de ser a mesma. Ao nível do desenvolvimento económico é fundamental uma lógica de uma agência de investimento, de uma Investe Barreiro, de um nome qualquer que se queira chamar, mas que de facto pense, do ponto de vista estrutural, independentemente de ter outras valências, pense como é que ao nível do desenvolvimento económico, da captação de empresas, da atração e da fixação e do apoio ao empresário atual, como é que nós podemos e devemos posicionar-nos enquanto Conselho, qual é a estratégia que aqui temos, com os players que existem, quer ao nível do conhecimento, a Escola Superior de Tecnologia, quer e outros que existam, algumas associações de desenvolvimento regional, quer, como é óbvio, também com a Baía do Tejo, que tem sido um parceiro, e os meus parabéns à administração da Baía do Tejo, que tem sido um parceiro da Câmara Municipal, do Barreiro, diria eu, em muitas e muitas matérias ao longo dos anos. E, portanto, e dentro desta estratégia há um eixo, que é este que dá resposta à questão da Startup Barreiro, que acho que é fundamental, de facto, para os empreendedores, para os jovens empreendedores, e aqui não é só a idade, não é? O jovem não é preciso ter 18 anos, só para os empreendedores do Conselho poderem ter aqui uma âncora, poderem ter aqui algo que os ajude a fixar, que os ajude a desenvolver, que os ajude a crescer, que faça numa lógica mas com questões concretas, não é só um espaço que vamos arrendar espaço a projetos, não é isso, não é? Tem de ser uma coisa que seja uma mais-valia efetiva e que ajude ao desenvolvimento de todo o
modelo de negócio e que acompanhe o desenvolvimento do modelo de negócio. Portanto, é isso que está a ser trabalhado, a ser preparado, é isso que esperemos que se consiga fazer em simultâneo com o decurso da obra, para que depois, assim que haja, digamos assim, instalações, se possa imediatamente, aliás, até antes disso, como é óbvio, começar a dar gás e a dar força a esse projeto, que vejo como muito interessante e importante. A importância vai ser aquela que nós tivermos a capacidade, digamos assim, de o fazer desenvolver e que haja também, digamos assim, adesão por parte dos nossos empreendedores. Mas acho que é um passo que era importante ser dado e que está a ser dado e que eu também vejo como muito positivo. Já agora permitam-me também puxar a brasa à minha sardinha da juventude e dizer que o espaço de juventude anexo ao respectivo e aproveitando as infraestruturas e o dinheiro, de certa forma, que já é investido, que também vai ser relevante. Não é? Já tinha falado disso aqui em Câmara, já tinha dado essa informação. Acho que é muito importante porque nos vai permitir ser mais autónomos num conjunto de iniciativas e num conjunto de apoio à criação artística, nas diferentes áreas que vão da música às artes, ao apoio às associações de jovens, estudantes e juvenis, formais ou informais, ao lançamento de produtos, enfim, é um espaço multiuso, ao gaming, porque não a lógica do gaming também, e uma série de outras áreas que a juventude gosta e que nós vamos conseguir dar aqui alguma resposta e fazer uma coisa que eu estou convencido que nos vai pôr, digamos assim, também na linha da frente dos municípios a este nível. E já agora permitam-me que fale muito rapidamente aqui de uma área, dos cemitérios. Processos de organização interna, modernização e humanização dos espaços, os regulamentos, muito tem a ver com a organização, com regulamentos, menos a ver com obras, mas importante também algumas obras que os mesmos precisam precisamente para interligar. Portanto, não é preciso uma verba extremamente elevada, creio eu, para se responder a este desafio que temos pela frente, de dar aqui um maior modelo de modernização e de humanização daqueles espaços. Estou convencido que há aí algumas questões de obra de fundo, mas isso, lá está, mais uma vez remete, identificadas as necessidades, havendo projeto, para outras rúbricas onde obras estarão agregadas. Por exemplo, uma questão, Vila Chã e a questão das águas, não é? É uma questão que não precisa de estar a verba na rúbrica dos cemitérios, é uma coisa, sendo identificado pelos serviços respectivos como prioritário, sendo possível fazer este ano, avançará este ano. Pronto, mas é dar esta nota também rápida e breve aqui em relação às minhas áreas, e nomeadamente a esta questão também dos cemitérios, que às vezes é uma área um bocadinho mais esquecida, e eu acho que é uma área sensível e que merece um bocadinho também da nossa atenção. Questões que têm a ver com o diálogo e com aquilo que temos feito e falado ao longo dos anos. Nós, ao longo dos anos, pusemos um enfoque grande naquilo que era necessário da nossa parte, pelo menos no nosso entendimento, da redução da carga fiscal municipal. Conseguiu-se fazer alguma coisa, conseguiu-se reduzir de forma sustentável o IMI, não era reduzir para depois no ano a seguir se buscar mais receita, e, portanto, fixou-se uma taxa mais baixa do que aquela que era, que está aquém daquilo que eu defendo, é sabido, mas que percebo, compreendo, aceito que tenha de ser feito de forma gradual. Porventura, nesta altura podíamos ter ido um bocadinho mais além naquela perspectiva da ajuda às famílias, mas compreendo que, do ponto de vista daquilo que é o nosso objetivo final, ainda estamos longe, mas que já mais um passo foi dado, quer em relação à redução da taxa, quer em relação à aprovação do IMI familiar, ao ser aprovado. Depois terá de ser aprovado todos os anos e tem, naturalmente, também um impacto na ordem dos 200 mil euros, creio eu, no respectivo orçamento, e é algo que consolidamos como quebra de receita permanente, porque a ideia é dar-lhe naturalmente continuidade, enquanto forem estas também as regras. E, portanto, dizer que entre a descida da taxa e o IMI familiar, meio milhão de euros, o que é algo, creio eu, significativo, embora, volto a dizer, acho que é possível fazer mais e melhor, ter uma máquina da Câmara Municipal mais enxuta, que gaste menos recursos, que faça uma gestão mais equilibrada e melhor destes mesmos recursos, para podermos aliviar ainda mais a carga fiscal sobre as pessoas, sobre os barreirenses, sobre quem paga estes impostos, neste caso os proprietários de imóveis. Isso é, ter um imóvel não é cometer nenhum crime, não temos de ser taxar. Portanto, registro aqui, se o vereador Rui Braga já não vai gostar tanto de me ouvir, não prevemos este ano o aumento, portanto,
Isso eu percebo. Trazem aqui uma proposta de IMI que prevê a mesmo aumentar, triplicar as tais casas de volutas. Mas não prevêem vir a aplicá-la. Portanto, trazem e insistem em aprovar, mas não prevêem aplicar este ano. Pronto, não sei o que lhe diga. Olha, digo-lhe assim, digo-lhe ainda bem, em nome dos proprietários das casas vazias, porque o termo de voluta é vazia, não confundam, por favor, com casas em ruínas ou com casas completamente degradadas. O termo de voluta é o termo vazio, a casa pode estar classificada como de voluto porque não tem um contrato de água, ponto. Mas está em muito bom estado de conservação e, portanto, não incomodar os vizinhos, não desvalorizar o património edificado das outras pessoas, nem do espaço público, etc, etc. Portanto, no fundo, fica aqui um aviso para o nosso objetivo é aplicar. E assim que tivermos condições políticas para aplicar, vamos aplicar. Fica claro, ao menos não mentiu. Antes não pode ser acusado de mentir. Fica claro. A nossa opção continua a não ser 3 milhões de euros a mais, são 30% quase, 25% em relação aos 11 milhões e meio, mais ou menos, estão orçamentados em relação a esta receita municipal, mas tem devido a algum lado, vem dos bolsos dos barreirenses. É excessivo. É um ir aos bolsos das pessoas de uma forma completamente escandalosa e, portanto, da minha parte, terão o quê? Terão naturalmente uma oposição forte e feroz em relação a essa mesma medida. 2 ou 3 questões que falámos também no diálogo que tivemos em relação às questões do orçamento, algumas questões relativas ao associativismo, a questão do equipamento desportivo na cidade de Sol, a questão das verbas para as corporações de bombeiros. Atenção, das verbas, preciso ser honesto, não é? Das verbas que têm a ver com o apoio extraordinário, não é? O apoio que tem a ver e que foi muito significativo neste mandato de apoio extra, aí só tenho aqui a apoiar, mas não me quero dizer que foi mérito meu, uma coisa que não tenho, nomeadamente a criação das equipas e uma série de outros passos importantes, creio que foram dados em relação às corporações, às 2 corporações de bombeiros, e que acho que é muito significativo e que isso aí só naturalmente que terá, é a área do Sr. Presidente, mas que terá todo o meu apoio e concordância. Acho que foi muito importante esse passo que foi dado e aqui, ao nível do apoio extraordinário para equipamentos, aí sim falámos efetivamente sobre essa mesma matéria, de pensar no autotanque que faz falta, a respectiva, portanto, nos bombeiros do Sul e Sueste, na ambulância que faz falta nos bombeiros voluntários do Barreiro, no Corpo de Salvação Pública, enfim, estes 2 exemplos, não haverá mais, naturalmente, mas estes 2 exemplos. Onde é que continuamos a divergir e que este orçamento, mais uma vez, não dá a resposta? Eu acho que era preciso um reforço significativo das áreas de higiene e de limpeza urbana. Não é? Como acho que é uma falha que o Barreiro tem. O espaço público, o que nós vemos no dia-a-dia, que vai desde a recolha do lixo, que vai desde a varrição descentralizada ou não, que vai dos espaços verdes, que vai à questão dos grafites, que vai à questão da necessidade de termos regras e à necessidade de termos, desde os dejetos dos animais, desde do controle das colónias de gatos e das questões de implicação, naturalmente, do bem-estar animal, das questões de implicação que estas matérias têm também em termos de saúde pública, enfim, um conjunto de áreas que têm a ver com o dia-a-dia da cidade e que eu acho que continuamos deficitários em relação àquilo que devia ser a nossa ambição. Uma outra questão que também não dá, naturalmente, àquilo que é as questões relativas à segurança e ao contributo que a Câmara Municipal pode dar nestas mesmas matérias. Falo de Polícia Municipal, falo de videovigilância em pontos críticos, falo de um conjunto de outras matérias, reforço de guardas noturnos, falo de um conjunto de outras matérias onde eu acho que a Câmara pode e deve ser mais proativa e que influenciam claramente aquilo que é o dia-a-dia da cidade, a vida da cidade, a liberdade individual das pessoas, que muitos falem com as pessoas, vejam determinadas zonas, vejam os idosos que se trancam em casa ao pôr do sol, em muitos sítios, que já não saem à rua, que não circulam, vejam como é que é o Barreiro Velho para os jovens em termos de noite, como é que era antes, como é que é hoje, qual é a insegurança real, mas também o sentimento de insegurança associado a estas mesmas matérias. O Barreiro está, de facto, mais inseguro e nós, Câmara, podíamos dar também aqui um contributo muito maior a este nível daquilo que depende de nós, daquilo que é das nossas competências, das competências do município. Portanto, dizer que aqui
continuamos a não convergir e nós continuamos a achar que estas questões são fundamentais para o Barreiro, até para muitas das coisas que não são feitas, não serem feitas 2, 3, 4 vezes, porque foram partidas, vandalizadas, grafitadas, tem-se que gastar mais dinheiro a seguir a limpar, etc, etc. Porque a mim custa-me, como contribuinte, ver que o meu dinheiro, muitas vezes, é para ser utilizado 3, 4 ou 5 vezes a fazer a mesma coisa. E se calhar utilizado uma vez com mecanismos de prevenção, fiscalização, maior controle, reforço do nosso apoio às forças policiais, mais pressão sobre, naturalmente, o Governo naquilo que diz respeito aos meios técnicos, humanos, aos recursos, portanto, das forças de segurança, naturalmente, era algo importante da nossa parte, e aí divergimos, ou seja, acham que isto não é importante, eu acho que isto é fundamental. Uma questão na área desportiva, só um toque pequeno, naturalmente que há mais apoio em algumas matérias, em algumas áreas. Uma das questões que aqui falei muito foi esse reforço, digamos assim, do apoio aos clubes e às coletividades. Disse mais ou menos o salvem-nos, porque senão fecham. E, portanto, vejo como positivo esse reforço, naturalmente, da verba para o apoio à tesouraria, ao funcionamento. Mas acho que era muito importante o Barreiro perceber que às vezes tem de fazer apostas. E, se queremos uma aposta no turismo, tínhamos de reabilitar e começar com uma estratégia integrada de toda a zona ribeirinha. Não é fazer uma bolsa aqui, todas elas importantes. É, de facto, ter aqui uma calendarização, uma estratégia para um primeiro eixo de intervenção. Se queremos, ao nível do desporto, marcar a diferença, por exemplo, a aposta nos desportos náuticos é algo que mas ser uma aposta a sério. Era dizer assim, olha, metade do orçamento este ano vai para aquilo, mas vamos mesmo fazer aqui investimentos que vão marcar pela diferença e que vão pôr o Barreiro no mapa em termos regionais, em termos nacionais e em termos internacionais. E aqui a questão dos desportos náuticos, não é? Desde a vela à canoagem, ao remo, até ao paddle e uma série de outras coisas novas, são coisas que nós temos condições naturais, naturalmente, para fazer isso, e devia ser uma aposta mais significativa, coisa que também não é ao nível do orçamento. Depois, algo que eu tenho dito aqui e repetido com exaustão: menos uma obra, menos 2 obras, por mais importantes que possam ser as obras, mas que possam ser adiadas, e com isso ter mais apoio às famílias, mais apoio às empresas e mais apoio às IPSS. Dentro das empresas com um especial enfoque naquilo que é o comércio local. Nós já vemos muitas lojas fechadas, nós já vemos muitos restaurantes fechados, nós já vemos muitos cafés de bairro fechados. Eles têm feito, se andam muito a pé nas ruas, mas já o vemos. E às vezes com uma pequena ajuda da nossa parte, o Governo aqui também podia dar mais dinheiro, um bocadinho maior do que só anúncios e capacidade de endividamento. Mas, enfim, a Câmara, estamos a falar do orçamento da Câmara, vamos falar do orçamento da Câmara. O que é que eu acho que falha? Estou a farto de dizer isso. Aumentámos o número de desempregados para aí em 1.200 pessoas, mais ou menos, 1.000 pessoas. Chegámos a ter mais de 3.500 pessoas barreirenses em layoff. Tivemos mais de 1.500 pessoas em apoio à família. Ao nível dos trabalhadores independentes, mais de 1.000 os afetados. Tivemos uns milhares de famílias barreirenses que são de classe média, média-baixa, mas muito afetados. Os comerciantes, comércio local, pequenas microempresas, empresas familiares. E aqui falha claramente aquilo que é um plano de apoio às famílias, de ajuda às famílias. Não podemos ser insensíveis a isso, na minha opinião, que vai desde o apoio, um maior apoio, na questão do combate à pandemia, das máscaras, do álcool gel, destas pequenas coisas, mas na redução do IMI para quem tem imóvel próprio, no apoio ao arrendamento, como algumas autarquias têm feito. O apoio ao arrendamento é uma forma de ajudarmos, primeiro, o inquilino, que o único mecanismo que tem é ficar a dever e aumentar a sua dívida. Para não pagar no imediato, mas se não pagar no imediato também temos um problema com o proprietário. O proprietário não é obrigatoriamente rico, conheço muitos proprietários que são longe de ser ricos e que até fizeram um esforço grande para conseguirem ajudar alguns dos seus inquilinos, mas que se ficarem também sem essa fonte de rendimento, mas como é que vão também fazer face a... Portanto, isto depois é a economia a funcionar, de forma assim, portanto, se nós injetarmos ou ajudarmos algum dinheiro a ser injetado na economia, estamos a ajudar a economia a funcionar como um todo. E nós aqui, na minha opinião, falhou-se. E, portanto, com estas dificuldades das famílias e cada vez mais dificuldades em famílias, porque
A crise Covid, saúde, ainda está aí. E, infelizmente, como se tem visto, mais forte do que nunca. Mas as consequências do ponto de vista económico e social ainda agora estão a começar e os números já são preocupantes. E, portanto, se nós não atendermos dentro das nossas possibilidades a esta realidade, se não percebermos esta realidade e se não nos tentarmos reinventar, se não tentarmos canalizar para aqui parte do nosso apoio, eu temo que estejamos a falhar face àquilo que é as expectativas, neste caso, de uma classe média que se vê agora, classe média trabalhadora, que sempre contribuiu através do seu trabalho, dos seus impostos, do seu pequeno negócio para o Estado, pagando e cumprindo as suas obrigações, também para a Câmara, pagando e cumprindo, e que neste momento, pronto, teve aqui a verdade, as ajudas relativas à isenção do que é possível nas áreas que são afetadas, dos tolos, dos espaços esplanados, mas acho que podíamos ir mais além também, só para as famílias, como também para o comércio local e para as empresas. Um conjunto de propostas, tive a oportunidade de as fazer aqui. A questão dos impostos, neste momento, se calhar, era a altura para pensarmos efetivamente se tínhamos ou não condições de baixar a taxa variável do IRS. De forma até excepcional, nem digo para se manter como uma quebra de receita futura, mas digo até excepcional, precisamente nesta perspectiva da pandemia, das câmaras fizeram medidas e anunciaram-nos logo, atenção, isto são medidas excepcionais. Portanto, não pensem que depois vamos ter condições de as manter para sempre. Mas, nesta altura, somos sensíveis, digamos assim, àquilo que está a passar e vamos avançar, efetivamente, com esse tipo de ajuda. Ou a redução da fatura da água, com aquelas formas de cálculo que aqui falei, apoios especiais a desempregados, a trabalhadores em apoio à família ou em layoff, a questão da carteira municipal, não é? Que se traduziria destes apoios não serem dados diretamente, serem dados através de vale de compras no comércio local e podemos, a partir daí, materializar digamos assim, também essa ajuda no comércio local e injetar dinheiro na economia para que ela, de forma justa, não é? Mas ajudando efetivamente quem precisa. E nesta crise, quem precisa não é só os mais desfavorecidos que já tinham alguma rede a dar-lhes esse suporte. São muitos daqueles que nunca precisaram e que neste momento precisariam, uma única vez na vida, porventura, de ter essa ajuda do Estado e que não têm tido a nível central e que não têm tido a nível local. Falei também aqui várias vezes ao nível do apoio, bares, discotecas, venda ambulante, falei dos agentes culturais, enfim, procurou-se nesta área fazer alguma coisa, não a todos, mas a alguns, falei dos carrosséis, vendedores de farturas, enfim, aqueles que vivem sazonalmente e de festas, não tivemos resposta para eles. Formas de ajudar empresas, isenção de pagamento de taxas de resíduos, por exemplo, não se fazendo, mas houve também quem fizesse em termos de redução da fatura da água também para as instituições e para as empresas. Já me estou a alongar e, portanto, permitam-me agora que em jeito de conclusão, diga só isto. Não é o nosso orçamento, não me parece que seja o pior orçamento do mundo, não me parece que seja o melhor do mundo, não consigo ter uma visão nenhuma nem outra dos partidos, dos representantes dos partidos que aqui antecederam. E, portanto, o que quero dizer é que é o orçamento que respeita, o nosso sentido de voto vai respeitar o voto dos barreirenses, vai respeitar as opções dos barreirenses, e é um sentido de voto que também deixa claro uma coisa. Deixa claro que não é preciso nenhuma maioria absoluta de ninguém para que com diálogo as coisas não se façam. E se calhar até se façam melhor do que com a arrogância às vezes que o poder absoluto traz. Algumas coisas naturalmente têm vindo a ser melhoradas, outras eu diria que estão na mesma e outras estarão piores ao nível da nossa eticidade. É assim. É pelo menos a minha realidade. Agora, aquilo que não podemos ter e que não vamos ter no futuro é marcar, digamos assim, toda uma campanha eleitoral a dizer, pois é, durante não sei quantos anos que tivemos aqui, com o voto dos barreirenses e não nos deram condições mínimas para trabalhar. Portanto, o orçamento e o plano são instrumentos indispensáveis para uma maioria poder trabalhar. E da nossa parte terá, com estes reparos e com alguns outros que ficaram por fazer e que o PSD aprofundará na Assembleia Municipal, mas terá a viabilização através da nossa abstenção. Muito obrigado.